Saudações! Este é o canal Noites em Salem e hoje nós trouxemos duas pessoas bem especiais da comunidade do card game VTES, o Targino e o Desso, para explicar um pouquinho para vocês um pouco mais sobre a mecânica do jogo, sobre a história do jogo, o que isso tem a ver com RPG. E já começo falando que eu joguei e jogava Jihad, né? Gostava muito, ainda gosto, não jogo tanto, mas é um jogo muito bom, que eu recomendo. E acho que é até um bom ponto para a gente começar. Esse jogo, ele chamava Jihad, né? E mudou de nome para VTES. E podemos começar por aí. A origem do jogo, o nome. Bom, acho que eu vou falar dessa parte aí. É o seguinte, o Jihad, ele foi criado em 94, né? Ele foi lançado em 6 de agosto de 94. Ele é um card game totalmente baseado no Vampiro à Máscara. Então, a ideia era trazer todo aquele clima da Jihad mesmo, que é dos Matusaléns, aqueles vampiros bem antigos, que já são milenares e a única coisa que eles têm para fazer da vida hoje é um ficar tentando atrapalhar o outro e naturalmente não ser destruído pelo outro. Então, todo o jogo ele se dá nessa ambientação. O seu papel como jogador é justamente interpretar esse Matusalém, inclusive esse é o próprio nome que é dado no jogo. E como que você faz isso? Você vai influenciando vampiros mais jovens e mais novos para fazer o trabalho sujo por você. E dessa forma você consegue ir minando a influência dos outros Matusaléns que são seus inimigos ali. Então você tem uma presa e um predador na estrutura do jogo, mas o seu objetivo no final das contas é ter o maior número de vitórias, ou seja, tirar o maior número de outros Matusaléns do jogo. E isso você faz através dos pontos de vitória. Então, basicamente, esse jogo ele tenta reproduzir, e tem muitas coisas que ele herda e transporta muito bem da mecânica do Vampire e assim, inclusive disciplinas, os clãs de vampiros, você tem aliados, você tem algumas cartas que representam antecedentes, por exemplo, coisas assim. Então você tem um universo do vampiro retratado ali também. Então, basicamente, você começa ali com 30 pontos de influência, sua influência é sua vida também, ou seja, você tem um recurso único que você tem que tomar cuidado para proteger ele e também controlar o gasto dele nessa influência que você vai fazer nos outros vampiros e também para pagar custos de carta no jogo. Os vampiros que você influencia também têm seu determinado sangue, né? Que eles usam também para pagar custos de cartas. Então, esses vampiros fazem ações, você também tem algumas cartas lá que representam suas ações como Matusalém, e dessa forma você consegue ir atacando, ir se defendendo e tudo mais, principalmente do seu predador, que é o seu inimigo mais próximo, e da sua presa, que é o seu objetivo inicial, mas sempre de olho na mesa inteira, para você não acabar não desbalanceando muito o jogo e fazendo com que de repente um outro jogador consiga mais pontos de vitória do que você. Então, para que isso aconteça, toda essa dinâmica aconteça, tem toda uma política também no jogo. Você não pode ser também muito agressivo, você tem que segurar um pouco a onda, porque muitas vezes a mesa inteira pode se voltar contra você, que isso também pode acontecer. Então, tem toda uma atmosfera política ali que nas próprias regras do jogo em si você acaba não vendo. Se você ler o manual, você não vai ter muito isso, mas jogando você adquire muito rápido essa percepção. E isso é legal porque isso faz até um link com o jogo tradicional, quer de mesa ou online, o RPG. Porque Vampiro é Sim. um jogo social, é um jogo de negociação, é um jogo de mentira, de intriga. E isso acontece muito nas mesas também. Apesar de ser um card game, tem todo esse plus, né? Sim, tem os acordos que você acaba fazendo, porque assim, como você tem 5 jogadores e um deles é sua presa e outro é predador, sobram dois ali que assim, são pessoas que estão do outro lado da mesa, que normalmente não tem interesse imediato de tirar você, que você acaba naturalmente negociando com eles, se der, né? Muitas vezes alguns não estão abertos à negociação, tem toda uma questão de convencimento, né? O Des conhece bem aí essa questão política aí das mesas, né? O importante, né, pegando o que ele falou no início, é que o Targino ele é bem teórico, ele consegue contar tudo passo a passo, mas para quem nunca viu card game,
e vem do RPG, você é o grande Matusalém. Você mesmo, a pessoa. E você controla o seu clubinho de vampiro. Você vai montar seu deck. Não necessariamente no card game você tem um deck puro de um clã específico. Você pode criar decks variados, misturar clã, fazer através de disciplinas. E então você é o grande Matusalém que está por trás da estratégia e você vai levantando os personagens. Para quem joga o RPG, o legal é que você vai dar de cara com um monte de figurão ali dos livros, né? Tem Telbel, tem Tariq, Fátima. E para quem vem do RPG, não é o meu caso, né? Mas isso a gente fala mais para frente. Mas para quem vem do RPG, o pessoal se encanta com isso. Aí faz deck baseado no que acontece na história verdadeira. E pessoas que não vêm do RPG já monta deck mais variado, com mais estratégia de jogo, né? Não pensando na filosofia. Mas, em resumo, você é o grande Matusalém e você cria sua facção lá, seu clubinho de vampiro. E aí, cara, é um mundo... Eu sempre falo isso, quando você começa a jogar o VTS, é um jogo muito complicado. Hoje, já tem português. Mas até chegar nesse ponto, que é hoje mesmo, esse ano começou isso, foi muita guerra. E tudo em inglês, difícil de chegar às cartas, né? No momento que o jogo ficou parado. E é difícil para a pessoa entender de game. Ele abandona, ele até deixa de lado por um tempo, mas uma hora vai ser picado, ele volta a jogar. É como se no momento que você aprende, surge um telão HD. Estratégias infinitas. Eu vim do xadrez, por exemplo, eu jogava xadrez. É isso que eu ia Até esse chegar. momento, né? Até esse momento era o único jogo que eu falava, meu, é um puta jogo, tem muita estratégia. A partir do momento, mais para frente, se vocês quiserem, eu conto como conheci tudo. Mas quando eu entrei no VTS, você abre uma margem, um telão HD, Full HD, quando você aprende a jogar, misturar disciplina, clãs, estratégia, é uma coisa de outro mundo. Ninguém tem o mesmo deck do amigo. Começa por aí. É um jogo que você é único. Nunca ninguém vai jogar exatamente, mesmo que seja o mesmo deck, você vai ter outra atitude na mesa. Por questões que o Tardino falou de política, estratégia, o seu próprio pessoal. Às vezes você é uma pessoa mais contida, não é muito agressiva, você espera acontecer. Enfim, é um jogo fantástico para quem não conhece está entrando, mas é muito viciante, tem que tomar cuidado assim. É verdade. Até antes da gente começar a falar um pouco mais do jogo, detalhar algumas coisas a mais, acho que, bom, vou começar por mim. Eu conheci Jihad, mais ou menos na mesma época que comecei a jogar o Vampiro de Mesa, né, com as planilhinhas. Joguei Jihad, me apaixonei. Eu jogava Magic antes de jogar Jihad, sem problema nenhum, não tem preconceito. O Magic era legal naquela época. Mas Jihad, também como eu estava começando no RPG, também teve toda aquela estímulo para jogar, para conhecer, né? Nem era tanto pela lore, porque não tinha tanta lore naquela época, mas tinha alguma coisa já. Você se entusiasmava também, porque as mesas de Jihad são completamente diferentes de mesa de Magic. Mesa de Magic é estratégia, existe sim um clima de descontração, mas a mesa de Jihad não, ela é social, estratégica e muito divertido de jogar. Né? Até os conflitos são legais. Você não briga com o cara por causa da mecânica. Você pode brigar com o cara por causa de um acordo que ele não cumpriu, mas você não vai brigar com o cara por causa da mecânica. Né? E assim, é muito legal por esse ponto. Então, eu comecei dessa forma. Mas vocês podem falar um pouquinho de vocês também, para o pessoal ver como é que vocês chegaram até o GA? Sim, vou falar como eu comecei e até uma história interessante, porque a princípio eu tinha muita aversão ao Jihad, porque na época eu comecei a jogar RPG, era bem na época que a Wizards tinha parado de fabricar o jogo em 96 e a White Wolf assumiu em 2000. Então eu comecei ali por 97, 98 e nessa época eu conheci concomitantemente o RPG e o Jihad. Na verdade, foi um pouco antes do RPG. Então, nossa, conheci aquele universo do RPG,
os clãs e tudo mais, eu já queria jogar. Jogava já Dark Age, eu já estava participando de 3 campanhas e tal, tava naquela febre. Só que o problema é assim, o pessoal que jogava o RPG, alguns jogavam Jihad. E tinha, muitas vezes a gente jogava no Sesc Pompeia, né? E eles se encontravam e assim, se eles viam, pô, tá com deck aí, tá com deck aí, vamos jogar. E aí acabava atrasando a mesa, eu ficava puto. Então eu acabei meio pegando raiva do jogo naquela época. Aí com o tempo eu fui conhecendo o jogo. Eu falei, não, peraí, mas como é que é isso? Tal. Aí sentei, jogava, me emprestava um deck, eu jogava assim, mas ainda, sabe, com aquele pé atrás ali de falar, pô, queria estar jogando RPG e não isso. Só que aí comecei a entender, comecei a ver como as coisas funcionam, eu falei, pô, isso aqui é bacana. Mas assim, até o tempo de eu efetivamente comprar minhas cartas e tudo e entrar para jogar, sem ser deck emprestado e tudo, isso daí foi só na transição de Sabawar para Final Nights, que eu sempre gostei muito do Clan Giovanni. E aí foi quando saiu o primeiro deck pré-construído Giovanni, isso em 2001. Aí eu falei, opa, tá aí. Aí comprei um deck Setito, um Giovanni, e é um deck que eu tenho até hoje, inclusive com modificações de cartas que foram saindo e tal, mas o conceito é basicamente o mesmo. Muito chato esse deck, tenho que falar. Mas É, enfim, o deck não faz nada, enfim. Mas o que que acontece? Um aspecto interessante que também me fez, assim, o que que me fez entrar nesse jogo? Falar, cara, por que que eu vou começar a investir em cartinha, sendo que o meu negócio é RPG? Primeiro, porque é um puta de um jogo. É assim, eu tive a sorte de conhecer esse como meu primeiro card game, conheci outros depois, mas não tem nenhum que chegue ao nível de complexidade. Não, quando eu falo complexidade, não é nem de dificuldade, é de complexidade em termos de possibilidades do que você pode fazer no jogo. Então, estratégias várias, como o Desso falou, e assim, mas tem um outro aspecto que me chamou muita atenção, que é assim, naquela época, a gente está falando aí de 2000, 2001, desde 94, o pessoal jogava com as mesmas cartas. Não tinha essa história que nem no Magic ou em outros card games, que você compra a carta, de repente, num arco de um ano ou dois depois, você perde as cartas, elas não servem mais para campeonato, por exemplo. Você tem que comprar cartas novas. Eu achava isso um absurdo. Acho até hoje. E no Jihad, não. Hoje, a gente está falando aqui em 2020, a boa parte das cartas que você usa hoje no seu baralho são cartas que foram lançadas em 94. E se você tinha as cartas em 94, você joga com elas até hoje, com deck competitivo, inclusive. Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente está falando de uma gama, no total, hoje, de cerca de 3.600 cartas, das quais foram banidas do jogo, não podem ser utilizadas, cerca de umas 20 ou 30. Isso num período de 20 anos. O que é muito pouco comparado com outros card games. Então é um card game muito sólido, ele tem uma questão de como as cartas são calculadas, como são criadas as expansões, consegue se criar isso sem você precisar abrir mão de cartas anteriores. Então, ou seja, é um jogo que você pega as cartas e vai ter elas, como no meu caso aqui, eu tenho por 20 anos. Então vale muito a pena. E, enfim, aí me apaixonei pelo jogo, de 2001 para frente, nossa, eu abandonei o RPG e fiquei totalmente dedicado ao Jihad. Então foi assim que eu comecei. é, no meu caso, vou tentar contar a história de forma mais resumida, senão vou ocupar muito tempo aqui, né? Eu falo, como que eu vou explicar? Eu falo que eu começar a contar a história de São Paulo, né? Eu falo que igual no jogo que existe a grupagem de vampiros G1, G2, 3, 4. Em São Paulo é assim, o Targino seria G1 ou 2. Eu sou da geração 3, talvez, ou 4, do pessoal que começou a aprender a jogar vampiro. Como que eu conheci esse jogo? O rapaz que me ensinou a jogar, que a gente chama aqui no meio do jogo de antediluviano, o cara que te trouxe para o jogo. Ele chama Eric Grinaldi. Eu era de uma banda de rock, a gente tocou junto por 10 anos numa banda de rock, e todo o show que a gente tinha, ele estava nesse camarim com a namorada dele na época, jogando com essas cartinhas no camarim. E eu falava, você é louco, cara, que isso? Eu não venho do mundo do RPG, então eu não sabia nem do que era Magic, sabe? Eu jogava baralho, xadrez. E durante esses 10 anos, ele começou bem no início. O VKN dele é um dos primeiros do o código, o registro dele do jogo. E ele sempre jogando com o Jihad que você joga também, ele sempre jogando com a namorada, o Jihad nos camarins, ele fala, não, Dessa, eu te ensino, vamos jogar. E com o passar do tempo, ele era meu vizinho no bairro. Eu comecei a assistir ele jogar com uma galerinha da pesada. Inclusive, essa galera, hoje eu estou tendo prazer, aí um era o Targino, outro era o Davi Magri e outro era o Robson Forasteiro. Acho que você conhece ele, né? Então,
esse quarteto jogou muito tempo na casa do Eric. O que eu ia fazer lá? Ficava tocando violão, jogando videogame, e esse pessoal jogando carta uma vez por semana. Até o dia que eu resolvi acatar, né? Falei, tá bom, Eric. Ele sempre ensinou muita gente, vou aprender a jogar. Só que eu não sabia nada de inglês, cara. Só que eu sempre fui muito dedicado nas coisas que eu quero fazer na vida, né? Daí ele me ensinou a jogar com um deck iniciante de Bleed, depois me deu um Tremere. Para não atrapalhar o pessoal, eu chamei ele de canto um dia e falei, Eric, traduz o deck inteiro para mim, as cartas do deck inteiro. O Targino nem vai lembrar disso ou vai, não sei Eu se ele lembra. lembro dessa época. Eu recortei as cartas, todas escritas à mão, peguei um caderninho, o que era Intercept, coloquei tudo dentro do meu baralho. Então eu não atrapalhava mais a mesa, que eu acho que quando você está jogando com alguém que não sabe nem o mínimo de inglês, é muito chato, porque já é um jogo complicado e demorado. Só que se você tem um iniciante que está lá sem saber nada, então eu preferi traduzir tudo e fui jogando. Acho que passou 3 meses que eu joguei, eu já estava bem viciado assim no que eu queria jogar. Daí eu peguei as cartas dele e comecei a jogar. Fiquei jogando muito, muito tempo com o Eric. E isso só na casa dele. Com o Targino, o Davi, o Robson. Aí ele ensinou o pessoal do bairro. E a gente ficou jogando, viciando. Eu só fui comprar carta. Essa relação de tempo é difícil para mim, mas foi em Kindred Monster Hunter. Foi a vez que eu comprei meus primeiros decks, assim. Então eu joguei muito tempo com cartas dele. E até eu virar organizador, conhecer o pessoal da pesada aí que joga, demorou uns... Eu jogo VTS há uns 20 anos. Acho que demorou uns 8 anos que eu fiquei guardado lá jogando na Heaven, lá da Guilhermina. Mas assim foi o meu Inclusive, início no jogo. Hã? é uma boa oportunidade para as pessoas se conhecerem, para se distraírem, se Sim. divertirem, fazer amigos e relacionamentos, por que Se eu não? for falar de o que o VTS, né? Não sei o rumo que vai tomar esse bate-papo, vai levar, mas se eu for falar o que ele influenciou na minha vida a longo prazo, meus melhores amigos eu tenho por causa do VTS hoje. Minha esposa, que eu tô há 10 anos, eu conheci jogando numa mesa no Centro Cultural. E minha vida é VTS, né, cara? Eu jogo todos. Eu acho que eu não passo 2 dias sem jogar uma mesa. Há 20 anos eu jogo todo dia. Sempre tô. É que se eu virar a câmera, vocês vão ver minha coleção de cartas. Eu tenho um quarto de cartas. Sou viciado nesse jogo hoje. E não sei se foi bom ou ruim. Pra mim foi bom, eu gosto, né? É um jogo que você conhece muita gente. Eu viajei o Brasil inteiro por causa desse jogo. Conheço gente no Brasil inteiro. Eu jogo muito competitivo, né? Então eu viajo muito. Todo ano eu tô viajando Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, E é legal Paraíba. isso. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para o final. Tem uma Sim, galera que joga, tem a comunidade, tem um monte de coisa envolvida e a gente vai, conforme for batendo papo, a gente vai chegando nesses assuntos, porque é muito legal. Você vai para o Brasil inteiro, você faz amizades. É difícil você dizer que você perdeu um amigo no Jihad, assim, por causa que às vezes acontece de ter gente que faz amizade por causa de jogo, já vi sim, acontecer. Mas acontece. No Jihad pode até ter uma ou outra rusga ali durante a mesa e tal, mas é tudo no contexto do jogo, é tudo, sempre acaba sendo tudo uma grande diversão, né? Sim. Olha, essa É E um pegada aí jogo é muito que você parecida com tem a que que ter o eu. emocional no lugar, né? Como em tudo na vida. Se você leva pro pessoal, cara, eu já perdi muito amigo no VTS, já fiz muito amigo também, mas tudo porque chega uma hora que as pessoas saem da mesa, sabe? Acha que o pessoal, acha que... É um jogo de guerra, de conflito, é um jogo político, né? Você pode quebrar acordo, não tá na regra, então é bem isso. Às vezes você confia numa pessoa ali na mesa, só que se você não entender que ela tá sendo só um personagem ali, que ela tá só brincando, quando você sai do teor da brincadeira, aí que tá, para algo pessoal, aí estraga, né? Mas isso é em todo lugar, em todo jogo. sim, no RPG Ah, também acontece às vezes, né? De uma mesa se desfazer por causa de uma cena específica e as pessoas às vezes até levarem isso à interpretação para o lado pessoal, né? E porque mexe com as emoções, né? É um né? jogo, você quer sobreviver, você quer competir, seja lá pelo qual motivo você tá ali.
tem a diversão, mas também tem um lado, às vezes, a pessoa levar pela seriedade. Mas, no geral, todo jogo é feito para as pessoas se divertirem, né? Esse é o Sim, objetivo do com jogo. certeza. Eu gosto de E me divertir, né? O Targino é um dos que mais se divertem nesse jogo, né? A gente joga para dar risada, tal. E você tem ideia, né? É um jogo que você está num mundo que você segura uma arma, um garrote, uma espingarda, você dá um tiro na cabeça do cara, você arranca a cabeça do cara. Quando você vai fazer isso na vida real, né? É a chance de você de tirar o estresse, né, cara? Eu vejo assim, eu jogo para desestressar, para dar risada e super acho vejo o que jogo. tem muito disso, né? Porque tem os for funs que a gente fala, que são esses jogos descontraídos, que o pessoal se reúne. E tem também a parte dos campeonatos, isso depois a gente vai falar mais para o final. Toda essa estruturação existe, tem o Sim. ranqueado, mas a parte mais divertida são os for funs, os decks memes, né? Que o pessoal cria para se distrair, para tirar uma com o pessoal, né? O Targino tem uns decks especialistas nesse quesito, né? Eu São gosto Paulo, bastante. né? A gente está numa cidade que acho que é a cidade que mais joga forfã no mundo hoje. Que o jogo na Europa, na América, ele é muito competitivo, é mais torneios, assim. Em São Paulo, em si, a gente é muito temático, sabe? Acho que vem por causa dessa onda do RPG mesmo. Então, o pessoal faz para dar risada, monta deck temático, né? E tem muito jogador aqui. Então, aqui é Isso é bem uma coisa. menos essa questão competitiva, né? Do que hoje também está competitivo, mas aqui tem muito for fun. Então, tem muito gueto de VTS aqui. Eu jogo de há 20 anos, só que eu sei que tem grupo de Jihad que eu não conhecia ainda em São Paulo. Porque o pessoal, você precisa de 5 pessoas para jogar. Se você não é uma pessoa competitiva, se você não quer participar de torneio, você não precisa. Você pode juntar seus 5 amigos e jogar a vida inteira com eles. Você não é obrigado também a jogar com todo mundo. Né? Esse é o legal do jogo. Você sempre vai variar o deck. Cada mesa, eu joguei anos com o mesmo deck. Cada mesa foi uma história diferente, né? Também tem tudo isso, né, que envolve o BTS. Inclusive, a coisa legal de citar é que, assim, as pessoas jogam VTS de maneiras diferentes. Tem gente, quando estava aberto, não tinha esse problema da pandemia, que ia naquelas lanchonetes que ficavam 24 horas para jogar, no centro cultural, na casa das pessoas. Sempre tem um lugar onde você acaba podendo ir se divertir. E, às vezes passar a noite inteira, né? Eu não sei, já passei madrugada jogando assim. Eu já passei Em... 3 dias seguidos sem parar de jogar. Só pra você ter uma ideia. Sem É, dormir. tem aquele lance do pessoal que às vezes pega a chácara, né? Ou aluga alguma coisa para poder fazer um fim de semana. Eles fizeram até camiseta com nome atrás. Sim, É muito. tem muita história, cara. Tem camisa, tem. Mas esse lance das chácaras são os eventos, né? Aí vem o pessoal do Brasil inteiro jogar, até de fora do país. Só que eu já cheguei a jogar com 3 pessoas, né? 3 dias seguidos, sem dormir. A gente loucaço, jogando com um deck cada um. Eu não tinha um deck, o Eric tinha uns 2. A gente virou jogando 3 dias de VTS. Foi coisa de louco, assim. Que é um jogo que vicia demais. Se você pega na veia, né? Se é picado ali pela cobra, você nunca mais para. O negócio Pois é. muito Vocês são viciante. dois expoentes disso, né? Principalmente o É. antediluviano aí. Mas, continuando agora vamos passar um pouquinho para uns detalhes do jogo, para o pessoal que ficou curioso do que a gente falou até agora. Eu acho interessante que são jogos que têm lores, têm referências de lore em Vampiro à Máscara, mas eles têm algumas diferenças, né? Eles têm coisas similares, mas não necessariamente uma coisa segue a outra. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da lore oficial do Vampiro à Máscara e no card game. Certo, isso aí eu posso falar um pouquinho. O que que acontece? A gente tem que entender que, assim, em 94, quando o jogo foi lançado, ele foi lançado pela Wizards of the Coast, licenciado pela White Wolf, ou seja, ele poderia criar cartas, fazer o jogo lá, mas todos os direitos e tudo de questões de termos específicos, né, relacionados ao RPG são de propriedade da White Wolf, mas as cartas em si, artes, esse tipo de coisa são da Wizards, até o momento enquanto a Wizards era a dona do jogo.
no começo, eles não tinham uma... Naquela época, acho que estava na segunda edição do Vampiro ainda, eles não tinham um compromisso, a Wizards não tinha um compromisso muito grande de criar vampiros que eram canônicos, né? Vampiros que apareciam nos livros de RPG. Então você vai ver um monte de vampiro lá que você não vai achar em lugar nenhum, nenhum livro, né? Na primeira e na segunda edições, né? No Jihad e VTS, que são as expansões. Mas, por exemplo, tem um caso, no caso de Jihad, que é a Astrid Thomas. A Astrid Thomas é cria do Etrius, né? A Matremer. Então, acho que é a única vampira do Jihad inicial que é uma vampira canônica. Mas, assim, não há nenhum compromisso a respeito de nada a esse respeito. Enfim, e aí os vampiros, inclusive, têm habilidades que até tentam, os que são canônicos, né? Que tentam reproduzir de alguma forma o papel deles nas histórias, né? Dos livros que eles saíram no RPG. Então você vai ver muitas disciplinas assim, em comum, embora o jogo ele tenha que ter um certo equilíbrio, você não pode, por exemplo, um vampiro lá tem 10 disciplinas em nível 7. Você não tem como colocar isso numa carta. Então você tem que fazer ali uma certa adaptação e mesmo assim, sempre de olho com o impacto que isso tem no jogo. Então, você tem ali um determinado número de cartas que podem ter uma determinada capacidade. Capacidade, no caso aqui, só um parênteses, tá? A capacidade para o vampiro seria o equivalente à geração do vampiro. Só que a gente tem que pensar que é inversamente proporcional. Por quê? Porque o custo do vampiro, quanto mais barato o vampiro for para você influenciar ele, significa que mais jovem ele é em termos de geração. Ou seja, um vampiro de 1, que custa 1, ele normalmente é uma 14ª geração. Enquanto o vampiro que custa 11, que é o mais caro, seria o de 4ª geração. A equivalência é essa. Nem sempre você vai ver nas cartas vampiros que com essa correlação totalmente igual, tá? Então vocês vão ver vampiros que, por exemplo, um exemplo é o Gratiano. O Gratiano ele seria em 5ª geração, só que no Gerard ele é um vampiro de capacidade 8. E ele tem ali algumas habilidades específicas. Então, nem sempre você vai ter uma coisa exata, até mesmo porque você tem que adaptar para um jogo de estratégia, né? Para um card game que é diferente do RPG nesse sentido. Mas uma preocupação que a White Wolf tem, que é muito séria, é justamente aproximar o máximo possível do RPG mesmo, do canônico, das histórias mesmo que tem nos livros. Então, no começo, a Wizards não tinha essa preocupação. A Wizards ficou com o jogo por cerca de 2 anos, lançou aí o jogo base e 3 expansões. Então, nessas expansões, a partir da segunda expansão, eles começaram a ter personagens mais específicos, mais famosos dos livros. Então, você já tinha os Inner Circles, você já tinha, por exemplo, Queen Anne, você já tinha o François Villon, que é o Príncipe de Paris, você já tinha, foi quando introduziram os Ravenos. Mas eu acho até legal falar cronologicamente das expansões aí, em algum momento, para a gente ir vendo como que, inclusive, essas adições mudaram um pouco o jogo. O jogo foi evoluindo com o tempo, e com o tempo ele também foi adquirindo coisas de livros que foram lançados, principalmente na terceira edição, que é ali por volta de 98, se eu não me engano. Eles começam a ter, isso começa a ter influência. É muito legal a gente observar, eu sempre gostei do RPG, então é muito legal você observar como essas coisas se... Eu só acho legal acrescentar que não é necessário que você saiba a lore para você poder jogar o card game. Esse é um algo a mais para quem vem do RPG, de você conseguir identificar alguns elementos, mas assim, a gente estranha, porque o uso de disciplinas, a mecânica do jogo é diferente, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre mecânica, porque existem algumas adaptações, como ele estava explicando, que são necessárias. Mas, a princípio, se você não sabe nada de lore de Vampira Máscara, não vai fazer diferença para você poder começar o jogo. Você pode começar a jogar independente das histórias, só é mais legal, porque pode te dar curiosidade você ir. E é uma leitura muito interessante, tem um material muito bom produzido para o RPG. Os clambooks, os romances e outras coisas que agregam, né, mas que não são necessárias. Só esse parênteses. E eu acho que agora que a gente fala um pouquinho da lore, vai ter as expansões, acho que a gente pode começar a citar, antes de falar das expansões, talvez, o que é o jogo? O que é o jogo Vampiro The Eternal Struggle? O que é o card game? Né? Você já falou um pouquinho qual era o objetivo geral, mas talvez citar um pouco, enquanto vai falando, se vocês quiserem misturar com as expansões, e contando um pouquinho para o pessoal como é que é a regra, como é que é o básico, só uma noção mesmo para as pessoas entenderem.
O básico do jogo, né? Você não sendo nada poético, ele é um jogo muito bem pensado matematicamente. Como o Targino falou, você tem personagens que vai de 1 até 11. Não necessariamente o de 11 vai ser melhor que o de 1. Ele vai ter mais habilidades e maior número de disciplinas. Só que o tempo que você demora para colocar um personagem desse jogo é maior. Ele é um jogo puramente estratégico, matemático. Você começa com 30 de pool. Se você sobe um vampiro de 11, você já cai o seu pool, mas você tem como resgatar. Tem infinitas estratégias, né? Mas se você não quer vir do RPG, você só quer jogar o VTS, ele é bem simples de aprender. Se você pega uma pessoa que não gosta de filosofar muito, e senta na mesa e fala, tá aqui, são essas. O Targino criou um mapinha esses tempos aí que exemplifica bem isso. Tem as fases, é um jogo repleto de fases, só que se você seguir essas fases com o manualzinho, não tem muito segredo. É legal ter sempre uma pessoa para jogar uma mesa completa com você. Você assiste uma mesa e já senta na próxima mesa para jogar. Porque é um jogo que você tem que estar jogando para aprender. Você vai demorar aí umas 5, 6 mesas para entender o que está acontecendo. A lógica do jogo é fazer VP, matar a presa. Só que nem sempre isso vai fazer você ganhar a mesa. No final é quem tem mais VP. Então depende da estratégia. Às vezes você tem que recuar, você tem que atacar, você tem que ajudar o seu amigo que está na paralela em você da mesa. Nem sempre isso também vai ser bom. Então é um jogo muito matemático. Eu vejo, não sei se o Targino pensa assim, mas para mim é matemática pura o VTS. Certeza, não, Falando concordo sem poesia, 100%. né? Sem Sim. a parte Não, não, isso eu poética da concordo, coisa. não, eu concordo 100%, porque assim, a gente tem que pensar também, quem fez esse jogo? Esse jogo foi projetado por um cara que chama Richard Garfield. O Richard Garfield é um matemático, ele produz jogos até hoje, e ele, inclusive, ele é o criador do Magic. Ele criou o Magic um ano antes do Jihad, e também criou outros card games. Tem, por exemplo, que eu conheço e que eu gosto, tem o Netrunner, que também ele criou, que é um card game maravilhoso. Então esse cara é uma referência e é um matemático, né? Que tem para poder justamente fazer todas essas correlações. Por exemplo, para você não desequilibrar o jogo, você não pode ter, por exemplo, um monte de vampiro de 11 e meia dúzia de 1 e vice-versa. Você tem que ter um equilíbrio ali. Até mesmo para você poder ter escolhas em termos de estratégia mesmo. Então, é um jogo muito bem calculado. O reflexo disso é justamente aquilo que eu tinha falado antes, que é justamente você não precisar banir cartas para poder criar cartas novas. Isso acontece no Magic, por exemplo, ou em vários outros jogos. E no GRA, não. Porque você ter o fator multiplayer é uma coisa muito importante. Mesmo que você tenha um deck muito poderoso, você tem que lembrar que você tem um deck de 90 cartas, que é a sua library, e 12 cartas, que são os vampiros que você influencia. Tem 2 baralhos. E assim, se a gente estiver falando só das cartas de library, que são 90, se você está jogando contra 4 outros caras. Você está jogando contra aí 360 cartas. Então você não pode chegar e falar assim, eu vou fazer um deck que vai arrebentar. Porque se você começa também a fazer um deck que é muito agressivo, os outros jogadores começam a perceber isso e vão tentar dar um jeito de te segurar. Porque afinal ninguém quer perder o jogo. Se eles estão vendo que tem uma ameaça muito grande na mesa, o normal é que pelo menos deem uma trégua entre si e ataquem você. Então, tudo isso aí também tem que ser pensado. Isso que é interessante. Ou seja, é muito matemático de qualquer forma o jogo. E o jogo, ele tem umas estratégias básicas. Isso é legal para quem está aprendendo. Tem o deck que é de porrada, que a gente fala. Você vai fazer um deck, você vai colocar vampiro ali para ir bater. Você vai bater na mesa inteira. Tem um deck que é só de bloqueio. Para quem está aprendendo é o ideal. Você tem um deck de porrada, um de bloqueio, um político. Tem deck que só fica chamando votação política na mesa. Deck de bleed. A grande meta do jogo é você acabar com a vida do oponente. Não é acabar com o personagem em si, com os vampiros que sobem. Você tem que acabar com aqueles 30 de influência. Então, o deck mais usual para iniciante é o de bleed. Né? Eu aprendi isso no início porque para você fazer alguém gostar de um jogo, a pessoa tem que ganhar, né? Infelizmente, todo mundo gosta de ganhar. E o deck mais fácil de ganhar no início, né? Depois que você vira veterano, você vê que não é um deck com várias fraquezas, mas inicialmente ele é fácil de jogar. É um deck de sangramento, de bleed. Eu vou usar muito termo em português hoje, porque hoje o jogo está em português, então é engraçado falar. Você tem que sangrar o adversário.
Tá saindo agora em E, português, né? então, daí tá querendo espaço para falar disso depois, né, da Conclave, que tem os direitos para estar produzindo, mas enfim, para não perder o fio da meada. E daí tem o deck de Bleed, esse é um deck bom para você ensinar, que ele mata rápido a presa. Normalmente ele mata só a presa dele, ele não se influencia com o cara que está do outro lado, com atrás, e tem uma certa defesa. E então tem vários tipos de deck. Tem combate, tem bloqueio, tem de controle, tem deck que é de roubar o vampiro dos outros, roubar aliado, tem deck só de aliado, você vai pondo aliados na mesa. E isso é o legal do jogo, é uma diversidade imensa assim do que você pode estar fazendo numa partida. Tem deck só de, cara, eu já joguei torneio com deck com 90 carta master. Dá para jogar, né? Dá para a infinita, o leque de criatividade que você tem para desenvolver no VTS é muito, não tem nada igual. Eu jogo outros jogos hoje, né? Eu já conheci outros jogos e estrategicamente o VTS eu não conheci nenhum jogo que chega próximo dele de você não cansa, que nem você jogou Girá bastante. Até hoje eu falo, pessoal, se tivesse parado só em Girá, só com aquelas cartas de Girá, não teria mudado nada. Eu conseguiria me divertir igual eu me divirto hoje, com dezenas de outras expansões só jogando Girá, porque é infinito. Nunca vai ser a mesma coisa. Então esse é o bom desse jogo. Não precisa ter carta cara para ganhar, não precisa. É só estratégia. Aquele jogo que o que vai mandar é a sua inteligência, a sua persuasão na mesa, né? Poder de manipular uma situação. Esse é o legal do VTS. Sim, Tentando dar uma resumida, só para quem está assistindo, do ponto de vista não tão técnico quanto deles, basicamente você tem 90 cartas que você compra, você tem os vampiros que ficam ali para você, você começa com 4 cartas, existem outras variações, estou falando só o geral, né? E você vai comprando carta e você tem os turnos, cada um tem seu turno, e o turno tem fases, né? Tem algumas fases que você obedece. Para os vampiros, considerando que você é uma Matusalém e está trazendo vampiros para lutar para você, você tem que doar seu sangue para criar esses vampiros. Então, você paga esses vampiros com sangue, embora existam outras maneiras de você dar esse sangue para os vampiros. Mas, no geral, né, a mais comum é você colocar o seu sangue para subir aquele vampiro. E aí aquele vampiro, ele depois que ele está com a capacidade de sangue dele cheia, ele vai para a mesa e aí ele tem as disciplinas, ele tem ações. Então ele pode usar cartas de disciplina, ele tem as ações que ele pode fazer. Existem várias fases aí no meio, fase de master, enfim. Mas a mecânica é essa. Aí você tem seu turno, ele tem um começo, meio e fim, passa para o seguinte. E quem zera o sangue, seja por ação do seu predador, que é aquele cara que tá tentando te matar porque ele precisa te matar para ganhar o ponto, às vezes você pode morrer, a tua presa pode te matar para se defender ou para não deixar o cara que tá atrás ganhar o ponto. Acho que é isso, né? Sim. Não, ganhar o ponto ele vai, mas atrapalhar, né? A vida do teu predador, porque às vezes é mais vantagem você, se você tá melhor, você mesmo mata o cara. Né? Você pode atrapalhar o predador dele, né? é, Então tem toda. tem situações em que, por exemplo, você tem lá um baralho que, mesmo que ele esteja do outro lado da mesa ou em alguma outra situação, que é um baralho que você fala, o meu baralho ele não consegue passar daquele tipo de baralho. Pela minha estratégia aqui, se você conhece, sabe que se tem uma fraqueza que aquele um vampiro específico, alguma coisa específica no jogo pode te impedir muito, assim, tem um potencial muito grande de te impedir de ganhar o jogo. Muitas vezes você prefere dar um ponto de vitória para o predador dele, para tirar ele do jogo, porque com isso você tem mais chance de fazer os outros pontos da mesa do que se ele tivesse lá. Mas isso é uma coisa que assim gera muita polêmica, tá? Já aviso, mas normalmente é uma questão estratégica mesmo. Mesmo que ele não seja sua presa, se você tem condições, muitas vezes com cartas de votação ou baralho de combate, você consegue fazer ações que influenciam não só presa e predador, mas enfim, os outros jogadores, não importa onde eles estejam. Então você acaba estrategicamente tendo que optar. Não é muito comum, mas às vezes vale a pena fazer isso. Uma coisa que é clara, né, assim, na mesa. Ninguém é seu amigo.
Por mais que você ache que você tem um amigo nessa mesa, ninguém gosta de você, porque só um vai vencer, entendeu? Então, por mais que ele tá te ajudando, uma hora ele vai puxar seu tapete. Isso daí é o básico para você sentar numa mesa de VTS. Você vai usar as pessoas a seu favor, vai ceder favores para ela até o momento que é conveniente para você. Na hora que você precisar, você vai matar a pessoa. E todo mundo pode matar todo mundo. Apesar de ter a ordem presa e predador, nem necessariamente, não necessariamente sempre que o predador vai matar a sua presa. Justamente por isso, porque se tem um deck muito forte, eu posso chamar um referendo político e arrancar o sangue cruzado na minha mesa. Não preciso matar a minha presa. E esse é só um tipo de ação que eu Você posso fazer. pode contratar os serviços, né, de Sim, um posso ir baralho de bater. porrada para ir bater, você pode vender seu serviço de parar uma ação do outro, fazendo um acordo ali, isso tudo é muito legal. Por incrível que pareça, o deck mais honesto no VTS é o de sangramento, né? Porque todo mundo... Esse é o mais honesto. Tirando esse deck, cara, você pode esperar qualquer coisa acontecer. Mas é sentar na mesa e saber que ninguém ali vai te ajudar. Se ele tá te pedindo alguma coisa, é para depois te dar rasteira. Isso é fatídico nesse jogo. Mas nem por isso também você recusa. Muitas vezes o cara tá Claro. pedindo ajuda para você e você fala, pô, mas aí do seu lado você fala, pô, eu posso me beneficiar disso também. E aí você acaba fechando um acordo com o cara, mas assim, tenha sempre em mente que ninguém tá sendo bonzinho ali. Tá todo mundo Olha, um querendo sacanear o outro. por Não, experiência muitas vezes própria, não naquele momento. Pode ser não naquele momento, mas pode ser que aquilo para a estratégia total do jogo, para ele vale a pena sim, ser o seu amigo naquele momento. Isso pode acontecer inclusive entre presa e predador. Você pode falar, cara, eu preciso enfraquecer, eu quero fazer isso, você me dá uns turnos de paz aí, você fala, cara, sem problema nenhum. Por quê? Mas o que você ganha com isso? O fato dele estar enfraquecendo a presa dele, dependendo do nível de controle que você está ali na situação do jogo, você fala, pô, o cara vai fazer isso, enfraquece a presa dele, aí eu tiro ele e tiro a presa dele mais fácil. Ou seja, já ganhei 2 pontos aí. Você já está pensando lá na frente. Mas, assim, isso tudo em tese. Nem sempre, assim, o jogo é muito dinâmico. Coisas podem acontecer ali. Aí você vai percebendo com a situação de jogo conforme você está ali, né, dentro do jogo. por experiência própria, eu recomendo a todos muito cuidado com os termos de acordo, porque eu mesma já tive problemas aí com o Targino por causa disso no passado, né? Alguns acordos por causa de um e ou um ou que faltou, né? Ah, não, mas você não falou ou. Ah, A peraí, né? vírgula. Faltou a vírgula, né? Então, muito cuidado aí com os acordos, porque você pode ser traído por isso, viu? Bom, se Você tem eu que estiver na cuidar mesa, bem do com acordo. certeza vocês vão ser traídos, porque eu não vou, se eu precisar matar você, quebrar um acordo, eu vou quebrar. Isso é o que eu me divirto na mesa, né? Faz O parte, né? pessoal da Enquanto for antiga, inclusive, conveniente, né? Enquanto for conveniente, né? e Os termos o são os termos. pessoal o pessoal mais antigo tem aquele pacto, né? Não se quebra acordo. É o pessoal do RPG que eu falo, né? O pessoal mais tradicionalista, da Eles estão falando de Camarilla, né? mim. Eu fico É, indignada quando eles não quebram um se traem acordo. as pessoas. Eu, quando eu Eu entrei fico pro jogo, entrei indignada. para quebrar essas regras aí, porque não tá na regra, né, cara? Então quebra Não, acordo. exatamente, é uma questão de confiança só. E assim, é lógico, isso daí pode ter um efeito, vamos dizer, fora do jogo, que assim, você já sabe que aquele cara quebra acordo, quando o cara te propõe um acordo, muito, sim, você vai ter que tomar o triplo de cuidado para aceitar esse acordo. Exato. Atenção, pessoal da minha geração aí, o pessoal camarila, como eles gostam de falar, ou quem está iniciando, olha, tem muita malícia nos acordos, viu? Não aceitem acordos, tem que ser muito bom para você, porque é difícil. Depois você fica indignado e todo mundo ri e você fica ali, na tensão, sendo traído na frente da mesa inteira, e todo mundo acha divertido e você não vai achar, entendeu? Então, atenção com os acordos. Tem uma Mas estratégia boa para isso, Leide. Tem uma estratégia que é a que eu mais uso. Você oferece o acordo, você finge que você tá mal numa situação de medo. Você oferece só para a pessoa, você sabe que ela vai quebrar. Para quando ela quebrar, você ir lá e dar a volta e falar, não precisava, entendeu? Também tem essa estratégia. boa, É você um já fez isso com jogo, o cara, Targino? muito Você já safado. fez isso com o Targino? Deve ter feito, não sei. A gente já jogou mais de 100 mesas junto, cara. A É, gente nossa. jogava todo.
Com Merece, viu? Ele certeza. merece. Já rolou solto aí. Isso aí. Por falar nisso, só uma curiosidade. O meu próprio nick, Lady, é de Lady Mariel Thunder, que é uma vampira do Jihad. É Lady Mariel. Era Lady Mariel Thunder, encontrou para Lady Mariel, aí ficou Lady por causa do RPG, que o pessoal acaba chamando de Lady. Mas também veio do Jihad, da maravilhosa Malkaviana. Eu adorava o Eu te efeito dela. conheço como Lady Mariel Thunder, né? Eu sempre te conheci assim. Isso, Então. continua sendo esse nick, só que vai encurtando, né? O pessoal vai reduzindo. Mas veio daí. O seu nick também é diferente, né? Ah, Tem virou um. o meu nome, né? Isso, mas como eu falo, não é é do RPG, mas não é culpa minha. É que eu, quando jogava lá com o Eric, com o pessoal, aí vem muitas histórias, né? Tem grupo de carta, e a gente tinha um grupinho, e cada pessoa desse grupo, o Eric dava um nome. O meu é Alastor, depois eu vim saber por quê. Que eu era o mais ousado. Eu saía da Guilhermina, eu ia sozinho jogar no centro cultural. Eu era um moleque eu era um jovem folgadinho na época. Assim. Hoje eu sou tranquilo, mas eu sentava na mesa, eu tirava o pessoal das cadeiras do CCV para jogar Gerard, né? Eu queria jogar com os caras mais velhos, eu descia a pancada na galera. Aí o Eric falava: Meu, você é o Alastor, você pega, vai embora sozinho e vai bater na galera mais velha. E é por isso que ficou. E hoje eu sei a história dos Alastors, né? Que eles matam os Redlists, eles são contratados, mas daí ficou. E ficou esse nome para tudo. Eu uso esse nome em teatro, música. Ficou esse nome aí. Ninguém, fora o RPG, entende porque parece que é um nome, né? De sobrenome e tal. Ficou. É mais uma influência do VTS na minha vida aí. Pois Fica é. como se fosse o meu nome. A gente acaba sendo adotando, né, esses nicks.